Mas a palavra do Senhor Deus diz que Ele anda à procura dos verdadeiros. O luto está batendo na tua porta e tu está adorando. A dificuldade chega e tu adora. O emprego falta e tu está adorando. Aleluia. O dono do imóvel chega e tu tá com aquela quantia. Mas tu diz, eu sei que o meu Deus vive. E Ele vai prover. Eu escolho te adorar, Senhor. Eu deixo a murmuração de lado e eu escolho te adorar. Eu deixo a crítica de lado e eu escolho te adorar, Jesus. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Dias atribulados. Nós vamos ver aqui, queridos. Esse tema a qual a nossa pastora me passou. Que fala sobre a parábola das 10 virgens. E este capítulo 25, ele está posicionado aqui como nós lemos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. E o contexto desse capítulo 25 vai falar que Jesus ele estava ali após este sermão escatológico que Jesus ele está aqui falando, discursando com os seus discípulos. A palavra do Senhor Deus vai dizer que Jesus ele está falando aqui acerca da vigilância, acerca da sua vinda, da sua segunda vinda, acerca de nós estarmos preparados, porque é o tempo da igreja do Senhor se preparar. Não há mais tempo, queridos. A cada dia que passa, nós temos essa certeza de que Jesus está voltando. E todos os dias Jesus volta. Todos os dias Jesus está voltando. E o Senhor, Ele tem nos despertado de uma maneira. Essa semana passada, minha sogra, ela chegou para mim e disse assim, Neucilene, tu acredita em sonhos? E eu disse, depende, às vezes tem coisas que é o Senhor nos revelando, tem coisas que é o Senhor nos despertando. Às vezes é uma visão. Como foi o sonho da senhora? E ela disse, ela é uma senhora que vai fazer 86 anos, daqui a uma semana. E ela disse, o meu sonho foi assim, eu estava me preparando para ser madrinha de um casamento. E eu estava com uma veste branquinha, minha veste, ela estava perfeita. Não tinha nenhuma mancha, não tinha nada. Mas o meu sapato, ele não estava bom. Quando eu ia calçar o sapato, ele descolava, ele abria todo no meu pé. E aí, eu ficava preocupada, porque já era o dia do casamento, e eu tinha sido convidada para ser madrinha. E eu ficava pensando, como que eu vou fazer? Qual o sapato eu vou calçar? Porque esse sapato... Aí o irmão dela dizia assim, cola. Dinha, cola o sapato. Ela disse que colava, mas quando ela calçava o sapato, ele descolava de novo. E ela disse, será que eu posso ir com um sapato de outra cor? Será que alguém pode ir no meu lugar? E ela, nesse questionamento, ela acordou. E ela de manhã cedo, quando nós fomos tomar o café, porque eu cuido dela, de segunda a sexta, sou eu que cuido dela. E ali eu preparei o café, nós sentamos na mesa para tomar, e ela foi me contar esse sonho. E ali o Senhor Deus me deu ali o discernimento desse sonho. E eu disse para ela, minha princesa, quem é madrinha não veste roupas brancas. Quem veste roupas brancas é a noiva. É a noiva de Cristo. No caso aqui, o sonho, ele é espiritual. As suas vestes estavam limpinha, não tinha defeito nenhum. As suas vestes estão preparadas, mas os teus sapatos ainda não. E ela disse, meu Deus. Eu disse, é um despertamento do Senhor para ti. Nesse dia o Senhor te despertou. E nós vamos ver aqui que alguém chega gritando. Aí vem o noivo para essas virgens que estavam dormindo. E quando eu estava estudando esta palavra, eu lembrei desse sonho. E o Senhor Deus diz, conta para a minha igreja. É tempo de nós nos prepararmos, igreja. Detalhes. O sapato.
Mas ela percebeu e teve consciência de que ela não estava preparada. Como que eu vou? Meu sapato não está pronto. Eu disse para ela, quando nós vamos ser madrinha, nós vimos aqui a irmã Suzane, está aqui na saga, minha filha foi o ano passado. Eu tenho certeza que a irmã Suzane já escolheu as madrinhas, e muito antes ela já avisou. Já passou a paleta para as madrinhas, já passou a cor do sapato. Então naquele dia não tem desculpa para não estar preparada. A noiva já explicou como ela quer, o noivo. Eles juntos decidiram a paleta das noivas, das damas, das madrinhas. Com muita antecedência. A irmã Suzane vai lá, convida, a pessoa aceita, vai ser assim, eu quero vestido assim. Porque eu gosto dessa cor, eu quero assim, o sapato eu quero assim. E ali as madrinhas vão correr atrás daquele vestido. Tem muito tempo para se preparar. Não tem desculpa, queridos. Assim é a vinda de Jesus. O Senhor hoje, Ele está nos dando mais uma oportunidade. Cada dia é uma oportunidade que o Senhor Deus nos dá. Cada dia é uma oportunidade que o Senhor Deus nos dá de nós estarmos nos preparando. Lá em Efésios capítulo 10, fala sobre a armadura do crente. E o sapato é a preparação do evangelho da paz. Qual é o evangelho que nós temos pregado? Tanto na rua como nas redes sociais. É o de paz. É o evangelho de paz que nós temos pregado, anunciado. Jesus te ama, Jesus te chama. Ele pode mudar a tua história. E ali eu fiquei impactada com esse sonho, falei para ela. E ali nós terminamos de tomar o café, ela disse, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler a palavra do Senhor. Porque eu achei até engraçado, ela falou, o sonho foi muito forte. Então ali ela foi um despertamento para ela. E o Senhor, Ele é tão bom, queridos. Tão bom que Ele nos desperta, Ele fala conosco. Ele fala conosco. Eu senti Jesus dizendo assim, minha filha, eu não quero que tu fique, estou voltando para ti. Eu não contei esse detalhe para ela, porque, né? Ela vai dizer, meu Deus, vou morrer quando? Jesus vai me buscar? Né? Mas ali Jesus falou, estou preparando ela para levar. Eu disse, cuida do sapato. E aqui a palavra do Senhor Deus vai dizer que Jesus, aqui no contexto dessa palavra, era exatamente isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava discursando com os seus discípulos acerca da sua vinda, acerca da preparação, acerca da vigilância. Ele diz que nem mesmo o filho sabe o dia e a hora. Nem mesmo Jesus, os anjos não sabem. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Eu estou aqui com meu esposo, mas eu não sei se eu chego em casa. Será que Jesus não volta para mim na estrada? Será que amanhã cedo Jesus não está voltando? E o pastor William, mas a pastora Nilma sabe a notícia. Missionária Neucilene, Jesus levou. E o pastor vai daqui para lá, para o meu sepultamento, Jesus. A nossa vida é breve, queridos. A nossa vida é breve, nós temos que nos preparar. Nós temos que estar preparados. E o Senhor também falou aqui no contexto acerca dos sinais que antecederão a sua vinda. Aqui no versículo 24, no capítulo 24, versículo 10. Deixa eu só abrir aqui com o vento. Versículo 6 e 7. Ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai, mas não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Jesus, Ele está falando acerca dos sinais. E nós estamos vivendo estes sinais. Aparecerão falsos profetas.
aparecerão dias, teremos dias atribulados, perseguições. E nós estamos vivendo estes dias. Então falta o que para Jesus voltar? Será que nós estamos preparados para a vinda do Senhor? Querido, nós nos preparamos para muitas coisas. Como eu citei aqui, a nossa amada, preciosa irmã Suzane está se preparando para casar. Muitas coisas ela tem que ver buffet, ela tem que ver o salão, ou a chácara que ela vai alugar. Ela tem que ver os padrinhos, ela tem que ver o seu vestido, que é muito importante. Ela tem que ver tudo. Ela tem que ver quantos convidados tem. É um tempo de preparo. Nós nos preparamos. Eu lembro que quando a minha filha foi casar, meu Deus, foram muitas coisas que nós tínhamos que ver. Foi o ano todo. Preparando, correndo, buscando. E naquele dia você fica preocupado. Meu Deus, será que está tudo certo? Será que vai faltar alguma coisa? E enquanto não passa aquele momento, você não descansa. Nós nos preparamos para a chegada de um filho. Nós nos preparamos para receber um convidado na nossa casa. Nós queremos que tudo esteja impecável. Nós nos projetamos para construir uma casa. Nós nos preparamos para comprar um carro. Nós nos preparamos para muitas coisas dessa vida. Mas será que nós temos nos preocupados em nos preparar para a vinda do Senhor? Será que nós temos nos preparados para encontrar com o Todo-Poderoso? Ou será que nós temos feito como as inércias, as loucas? Não nos preocuparmos. Nós temos que nos preparar, igreja. Nós temos que nos preparar porque nós não sabemos o dia e nem a hora. A qualquer momento Jesus, Ele pode buscar. O Senhor, Ele pode voltar para mim, pode voltar para ti. Aí o Senhor Deus, continuando aqui, Ele diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Aí o escritor diz que 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, levaram consigo o seu azeite. Mas a palavra do Senhor Deus vai dizer que as imprudentes, elas não se preocuparam com a reserva. E quando elas despertam, que ela ouve o grito, a palavra do Senhor Deus vai dizer que alguém chega e diz: olha, aí vem o noivo. Jesus, quando ele estava falando sobre esta parábola, ele usou a descrição de um típico casamento judaico da época. Diz que era costume que o noivo fosse acompanhado de seus amigos, tarde da noite, buscar a noiva, para celebrar a núpcia. Então era normal ele chegar à meia-noite, 1h da manhã. E elas sabiam disso porque era costume da época. Elas sabiam. E diz que essas lamparinas, diz os estudiosos, que era só 150 ml. Então era pouco azeite. Então elas tinham consciência de que elas tinham que ir preparadas. Tinham que levar reserva para repor dentro da lamparina. Assim é a nossa vida. Nós temos que andar preparados. E aí quando o noivo chega, elas se desesperam porque não tinha reserva. O noivo tardou, elas dormiram. E quando o noivo chega, que elas olham as suas lamparinas, estavam se apagando e o azeite estava acabando. E elas ficam desesperadas. Elas vão até as prudentes e dizem: me dá um pouco, divide comigo. Mas o azeite, ele é algo pessoal, querido.
é algo que nós buscamos no dia a dia. O azeite, ele simboliza a unção. O azeite, ele simboliza a palavra. O azeite, ele simboliza a nossa fé. O azeite, ele simboliza, aleluias, o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então, nesse momento, elas teve a consciência de que o azeite estava pouco. Elas tiveram a consciência de que o azeite era insuficiente, mas era tarde demais. Era tarde demais. É algo que eu não posso transferir para o meu esposo. O meu azeite. Aquele grande dia, o meu esposo dizer: amor, passa para mim, me dá um pouco, divide, eu não vou poder fazer isso. Porque nós andamos juntos, lado a lado. Ele teve a mesma oportunidade que eu de buscar. É algo pessoal. A salvação, ela é individual. E as noivas, as virgens diz: vai comprar. Só que, queridos, vai comprar, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante os que vendem e comprai. Elas saem, não se preocuparam com a distância, não se preocuparam com o preço que iriam pagar. Elas tinham disposição, mas era tarde. Elas estavam no mesmo local. Elas tinham sido convidadas ou avisadas da mesma forma que as outras. Eu tenho certeza que elas receberam a orientação. Levem as suas lamparinas, porque era costume. Quando o noivo chegava, as damas iam na frente com as suas lamparinas acesas para iluminar o caminho para a noiva ir ao encontro do noivo. Aleluia. E ali elas tinham essa consciência. Mas talvez elas pensaram: não vai dar. Esse azeite vai dar. Não precisamos de mais. Não preciso orar, jejuar todos os dias, não preciso. Não, para quê ir na igreja todos os dias? Não precisa. Esse pouquinho de azeite que eu tenho vai dar. Não. Culto de ensino? Não, hoje não. Não preciso não. Eu tenho um pouquinho de azeite. Domingo eu estava lá. Está aqui um pouquinho de azeite aqui. Semana que vem eu volto. Não é suficiente, querido. Não precise na consagração. Ciclo de oração não precisa. Tem um pouquinho de azeite. Domingo o pastor pregou uma palavra abençoada. Recebi. Fui visitada. Fui visitado. É o suficiente. Não faça. Não seja desleixado com a tua vida espiritual. Cuide da tua espiritualidade, cuide da tua vida, cuide da tua alma. É tempo. Jesus o desperta hoje. Busque no Senhor. Busque reserva. Busque o azeite, busque a unção. Para quando vier os dias maus, você continuar de pé, querido. Tenha reserva. Tenha reserva. Nos dias maus, nas lutas. Tem batalha que você não tem força para orar. Mas quando você tem reserva no céu, aleluias, Deus, Ele te fortalece. Aleluias.
ali elas vão ao encontro. Elas vão comprar o azeite. Mas quando elas voltam, as portas estão fechadas. O Senhor já tinha entrado com a sua noiva. As outras virgens já tinham entrado no seio do Senhor. Já estavam festejando. O crente sem unção, ele chega até a porta, mas ele não entra. O crente sem azeite, ele está na igreja, ele canta, ele prega, aleluia, ele ministra, mas ele não entra no reino dos céus. Elas correram, eu creio que elas conseguiram, mas quando elas chegaram era tarde demais. E o Senhor Deus disse: não vos conheço. Eu não vos conheço. Senhor, mas eu preguei, cantei na tua casa. Não te conheço. Senhor, eu fiz evangelismo com o pastor William. Não te conheço. Não. Quem é você? Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. E o Senhor Deus vai dizer: não te conheço. Apartai-vos de mim. Oh, queridos, eu tenho certeza que é uma das piores coisas que o ser humano ouvir: apartai-vos de mim. Então que hoje nós possamos despertar. Foi o Senhor que colocou este tema no coração do nosso pastor. Que nós possamos estar preparados, vivendo em santidade. Porque a palavra do Senhor Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. É tempo de nos santificarmos. É tempo de nos separarmos. Aquelas virgens, elas dormiram. Talvez você pense: mas não pode dormir. Se estiver preparado, pode. Se você estiver no trânsito, estiver preparado, irmão, no dia que chegar, na hora que chegar a tua hora, você é levado. Na tua faculdade, está preparado? Se tu estiver preparado, tu sobe. As 10 dormiram. O problema não é dormir. O negócio é estar preparado. As 10 dormiram, as 5 que estavam preparadas despertaram, sacudiram a poeira. Eu tenho certeza que ali elas arrumaram o vestido, aquele vestido bonito. Calçaram o sapato. Acenderam a lamparina, pegaram a reserva e disseram: bora! Vambora, porque o noivo chegou! Vambora, porque o noivo chegou! Vamos, porque chegou o grande dia. Vamos, acende a lamparina. E vamos. Eu aqui pensando na quantidade de azeite daquelas imprudentes. Aí a palavra do Senhor Deus diz que nós não devemos nos embriagar com o vinho, pois ele nos traz contenda. Mas em vez disso, sejais cheios do Espírito Santo. Jesus, ele não vem buscar aquele que está com pouquinho, aquele que não tem reserva. Jesus, ele vem em busca daquele que está cheio. Do que nós temos nos enchido? Do que, queridos? Enchei-vos do Espírito de Deus. Transbordai-vos da unção, da presença do Senhor. Aleluias.
Às vezes nós nos enchemos de muitas coisas. Nós vivemos amarrotados de tantas coisas. E esquecemos da presença do Senhor Jesus. Esquecemos de buscar. Esquecemos de descer na presença dEle. Esquecemos de tirar um tempo, reservar um tempo para o Senhor. Um tempo de excelência. Um tempo para ouvir a voz do Senhor. Às vezes nós corremos de um lado para o outro. Teve uma época da minha vida que eu estava assim. E ali foi em 2018. A minha casa, queridos, estava assim, uma bagunça. E um dia o Senhor Deus falou comigo. E eu trabalhava. Saía de manhã, chegava de noite. E o Senhor falou comigo: sai deste emprego e fica dentro da tua casa. Eu disse: meu Deus. O Senhor Deus disse: eu quero fazer uma obra dentro da tua casa. O Senhor estava dizendo: tira um tempo de excelência, quero falar contigo. Eu já não orava mais na madrugada, muito cansada, chegava em casa, tinha que fazer milhões de coisas. Eu estava tão estafada, queridos, tão cansada, que eu não orava mais na madrugada. E ali o negócio começou o inimigo começou a querer entrar mesmo dentro da minha casa. E ali eu saí do meu emprego, falei para minha patroa. Ela disse: Neucilene, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. E eu saí daquele emprego, eu falei: mulher, eu preciso sair, porque Deus falou comigo e eu preciso obedecer à voz do meu Deus. Eu fico pensando, se eu não tivesse obedecido à voz do Senhor, o que tinha acontecido com a minha casa? O que tinha acontecido com o meu casamento, com o meu lar, queridos? Por isso é importante nós tirarmos um tempo de excelência. Reserve um tempo. Até isso nós temos que pedir ao Senhor sabedoria para administrar o nosso tempo. Jesus, não dê sabedoria para administrar. Porque é tanta coisa. Todo ano a gente planeja, eu vou ler a Bíblia todinha. Mas aí se você não tirar ali o tempo para você ler a Bíblia, ler o manancial, ler a lição, a leitura diária da escola bíblica dominical, você não faz isso. Você não faz isso. Então é algo que nós temos que dizer: eu vou fazer, eu vou tirar. Eu não vou me distrair com nada. Porque às vezes, querida, é tanta distração. É tanta distração que o adversário coloca na nossa vida para a gente não ler a palavra. Para a gente não pedir a Deus discernimento. Para a gente não pedir a Deus prudência, vigilância. E é tempo para isso. De consagrarmos as nossas vidas. De revestirmos-nos das armaduras de Deus. Porque nós estamos vivendo dias de guerra. A igreja está em guerra. É tempo de guerrear na oração. É tempo de jejuar. Igreja amada do Senhor. Não brinque com a tua salvação. Não brinque com a tua salvação. Nós vemos no Novo Testamento, 260 capítulos do Novo Testamento, 300 referências, faz menção da vida de Jesus. Então nós vemos aqui que eles viviam preocupados, a igreja primitiva vivia preocupada com a vinda do Senhor Jesus. Então não estejam despreocupados. Não fique indiferente à situação. É a tua alma, é a tua casa, é o teu lar. É tempo de trazer os teus filhos. É tempo de trazer a tua casa para a arca do Senhor. Traz para dentro da arca. Traz para dentro da arca. Vai chover. Jesus vai voltar. Traz para dentro da arca a tua família. Pregar para a família não é fácil.
Mas peça a Deus sabedoria, ousadia do Senhor, e Deus Ele vai te dar, para você falar com aquela vida. O Senhor, Ele falou aqui no capítulo 24, que o amor de muito tem esfriado. E é verdade, querido. Às vezes a gente olha para fulano e diz, não, se ele quiser ele vem. Ele já conhece o caminho. Jesus já foi, já desviou-se. Mas o Senhor hoje fala contigo. Tem amor por essas almas. Essa alma é muito preciosa para o Senhor. Não fique diferente com esta vida. Só Deus sabe as guerras, as batalhas que ele enfrenta. O meu esposo estava falando aqui do filho dele, o meu enteado. Um dia ele chegou na minha casa, drogado. E eu disse, Caio, volte para Jesus. Jesus te ama e Ele te chama. E ele saiu gritando, me xingando no beco da casa. E ali eu fui para o joelho, eu disse, Senhor, esta alma te pertence, Jesus. Eu sei que essa alma é preciosa para ti. E aí quando meu esposo conta que foi propósito do Senhor, e é verdade. Às vezes a gente não entende o propósito do Senhor. Quando Deus levou ele no cárcere, Ele deixou ele aprisionado 5 meses. Quando ele voltou, Jesus tinha feito uma obra na vida dele. Então não desiste da tua parentela, não desiste da tua família. Não desiste da tua família. Nós estamos no culto de família. Vai em busca daqueles que não estão na casa do Senhor. Se você tem tido esse sentimento, eu não estou nem aí, nem orar mais eu não vou. Repreenda em nome de Jesus. E ore por esta vida. Hoje fala, eu não desisto do meu irmão, eu não desisto do meu sobrinho, eu não vou desistir dos meus filhos, eu não vou desistir do meu esposo, mas eu vou me levantar como intercessora. Eu vou me levantar como intercessor da minha casa. Deus, Ele quer te levantar. Aleluias. Se está nas drogas, na boca de fumo, meu irmão, vai atrás. Vai atrás. Uma vez o filho do meu marido entrou dentro do carro com uma vasilhinha cheia de maconha. E ali nós orando ao Senhor. Orando ao Senhor. Quando ele estava preso, eu fui pregar numa igreja. E Deus usou uma irmã e disse, olha, não se preocupe, porque nada e nem ninguém vai tocar no teu que está ali dentro da prisão. Eu disse, Jesus, tu és lindo. Jesus, Ele cuida, Ele zela. Mas nesta noite o Senhor fala comigo e contigo, se levante. Se levante. Jesus está voltando. Não deixe esta alma continuar trilhando o caminho de perdição. Se você tem a palavra de salvação, se você tem o pão, dê a esta alma. Pregue a palavra de salvação aonde Deus te mandar. Peça a Deus ousadia. Eu tenho vergonha de pregar. Peça a Deus ousadia para tu pregar a palavra de salvação. É tempo. É tempo. Deus tem te dado oportunidade. O Senhor fala no meu coração que tem dado oportunidade para cada um de nós. Deus tem dado oportunidade, querido. E muitas das vezes nós nos acovardamos. Mas receba ousadia da parte do Senhor. Receba. Se Deus te mandar, vai, porque Ele se responsabiliza. É o Senhor quem capacita. É o Senhor quem vai te capacitar. É o Senhor quem vai usar os teus lábios. Jeremias disse, Jesus, eu não sei falar, eu sou uma criança. E Jesus diz, não diga que tu és uma criança, porque é o que coloca na tua boca,
dia tu vai falar. Aleluias. Isaías diz: sai de mim, Jesus, sou pecador. Aí Jesus falou para o anjo: vai lá, toca na boca dele com a brasa, santifica os lábios dele. Não tem desculpa não, meu irmão. Não tem desculpa não. Pregue a palavra de salvação. Pregue a palavra de salvação. Aleluias. Jesus quer te usar de uma maneira especial, de uma maneira diferente. Se você tem acesso dentro dos hospitais, pregue dentro dos hospitais. Se você tem acesso dentro do presídio, prega. Prega dentro do presídio. Aleluias. Se vidas tem ido na tua casa, às vezes angustiada, peça a Deus discernimento. Não precisa o irmão detalhar a sua vida. Mas nós que temos o Espírito Santo, nós sabemos quando algo não está bem na vida da irmã. Ore. Ore por ela. Ore pela casa dela. Apresente diante do Senhor. Aí Jesus diz no final da parábola: vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Vigia, irmão, vigia, irmã. Vigia os teus pensamentos. Vigia o teu andar, o teu levantar. Vigia as tuas vestes. É tempo de vigilância. Vigia os teus olhos, os teus ouvidos. Vigia os teus lábios. Vigia. Detalhes, coisa pequena, pode te impedir de entrar no reino dos céus. Coisa pequena, irmãos. Coisa pequena. Aquelas virgens precisavam só de um pouco de azeite. Mas elas, quando foram perceber isso, já era tarde demais. Elas tinham consciência, tinham disposição, mas era tarde. Acharam que era o suficiente. Não se preocuparam. Cuidado. Cuidado. Talvez você pense: não tem nada a ver não. Isso não tem nada a ver não. Meu pastor nem está vendo. Ixi, pastor William nem sonha. Pastora Nilma, muito menos. Tem nada a ver não. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Porque os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Aleluia. Porque os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Então vamos estar em vigilância. Vamos nos colocar à disposição do Senhor. Vamos buscar. Vamos buscar. É tempo da busca. Não se preocupe com outras coisas, não. Busca o reino de Deus. E o mais Ele vai acrescentar na tua vida. Busca, meu irmão, busca. Ai, irmãos, ore mais, minha irmã. Eu já jejuo, amada. Jejue mais. Consagre mais. Aleluias. Consagre. Deixa o disse-me-disse de lado, irmã. Se alguém chegar para falar de alguém: olha, irmã, estou fazendo uma grande obra, não posso parar, querida. Se a irmã quiser orar, nós vamos orar. Mas, irmã, eu não posso me embaraçar. Não posso. Não se embarace. Um dia Deus falou comigo na cozinha da minha sogra: não se embarace com nada. Eu disse: meu Deus. E sabe o que estava acontecendo, queridos? Contendas entre as minhas cunhadas. E ali Deus disse: não se embarace com nada. Não se embarace. No momento eu não entendi, mas depois do Senhor eu fui entender. Eu fui entender o que estava acontecendo. E o Senhor
Senhor falou comigo. Eu disse: meu Deus, eu te louvo, te adoro, porque o Senhor tem zelado da minha alma, o Senhor tem zelado da minha vida espiritual, o Senhor tem cuidado. Só basta nós estarmos atentos à voz do Senhor. Em todo tempo Deus está falando conosco. Se nós estivermos atentos à voz do Senhor, nós vamos ouvir a voz dEle, nos orientando, nos falando conosco, falando: isso não, minha serva, isso não edifica, isso não edifica, meu servo. Deixe isso aí de mão. Não se embarace, você está numa corrida. O alvo é o céu. O alvo é a salvação. Jesus está voltando. O noivo está voltando. Eu preciso de reserva. Eu preciso de azeite. Eu preciso cuidar das minhas vestes. Eu preciso cuidar da minha vida. Vou deixar tudo de lado, porque a minha salvação é mais importante. Não vou ver. Isso aqui não vai me edificar. A minha salvação é mais importante. Não vou falar palavrão. A minha salvação é mais importante. Não vou entrar em fofoca. A minha salvação é mais importante. Vou largar as más companhias, jovens. A minha salvação é mais importante. Eu preciso me santificar. Eu preciso me separar. É tempo, é tempo. Não brinque, não faça as coisas de qualquer maneira. As coisas do Senhor é santa. As coisas do Senhor é santa. Não faça com desleixo. Jesus merece o melhor. Jesus merece a primícia. Dê a primícia para Jesus. Dê o teu melhor para o Senhor. Dê o teu melhor tempo. Reserve o melhor. Aleluias. E que nós possamos estar em vigilância. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E eu quero agradecer, louvar a Deus pela vida do pastor William, pastora Nilma, pela a confiança. Que Deus continue abençoando a vida dos nossos pastores. Hoje nós estávamos estudando ali sobre a carta de Tito, onde o apóstolo Paulo envia Tito para Creta. E teve uma parte que falava sobre a importância, irmãos, de nós colocarmos alguém no altar da casa do Senhor. A importância. Nós estamos vivendo dias que você não pode mais confiar. Se a gente abrir as redes sociais, pastor, é cada coisa que a gente diz: meu Deus, como o povo tem brincado de ser crente, como o povo tem brincado com as coisas do Senhor. E ali eu vi ali naquela lição a confiança que o apóstolo Paulo teve de enviar. Acho, não sei se o pastor já passou por essa lição, eu acho, terça-feira. A confiança que ele teve de colocar Tito ali, irmãos, porque os estudiosos dizem que Creta era um lugar muito, muito difícil. Os costumes daquele povo eram os costumes diferentes. Mas ele teve a confiança de que Tito era um homem de Deus para estar ali. E ali o nosso pastor, quando ele foi fazer o resumo, ele disse: irmãos, é por isso que é importante, e ele fala para as lideranças, quando vai ter o congresso, ele diz, ele sempre fala, as lideranças que for convidar os pregadores, passa para mim ver, pesquisar quem é a pessoa. Porque hoje não é fácil. Você colocar alguém em cima do altar da casa do Senhor é uma responsabilidade muito grande. Porque o pastor ele não sabe o que essa pessoa vai falar para o seu rebanho.
O pastor ali, ele tem um zelo. Eu tenho certeza que o pastor William tem um zelo pela vida de cada um de vocês, porque ele vai prestar conta. Então ele tem um zelo do que ele está alimentando a igreja, do que ele está dando, a palavra que ele está sendo liberada. Então é uma preocupação muito grande. Por isso eu louvo a Deus pela vida do pastor, da pastora Nilma, pela confiança que Deus continue abençoando a vida, prosperando o ministério. Ministério segundo o coração de Deus é automático. Quando nós vamos orar, irmãos, é automático. Ministério segundo o coração de Deus, pastor William, pastora Nilma, cada membro, irmã Suzane, irmão Pedro, irmão Jesuíno, são a família do Senhor que Deus tem colocado no nosso coração e cada um dos irmãos. Que Deus continue abençoando cada um dos irmãos. E ore também por nós, porque nós somos carentes das orações dos irmãos. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.